1963. Martin Luther King Jr. lidera a marcha até Washington. Eu tenho um sonho. O homem que tinha esse sonho passaria toda a vida à busca dele, daria sua vida a favor dele. Seu nome era Martin Luther King Jr. e seu sonho era este: que um dia meus 4 filhos possam viver em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Essas palavras abalariam os Estados Unidos. O jovem ministro nasceu em uma família de pastores batistas e foi educado no Morehouse College e no Seminário Teológico Crozer. Ele obteve seu doutorado na Universidade de Boston. Em 1954, tornou-se pastor da Igreja Batista da Avenida Dexter, na cidade de Montgomery, no estado americano do Alabama. Um ano depois, uma mulher negra, Rosa Parks, deu um passo que mudaria a vida de Luther King. Embora os negros, de acordo com as exigências, só pudessem ocupar os assentos na parte de trás dos ônibus municipais, ela se sentou na frente, pois os de trás estavam ocupados. Ela ocupou o primeiro assento disponível na parte da frente. Rosa foi presa por quebrar a lei de segregação. Em apoio a essa mulher, Martin Luther King Jr. liderou um boicote ao sistema de ônibus de Montgomery. Afinal de contas, a maioria dos passageiros daquele sistema de transporte era formada de negros, que estavam sendo tratados de maneira injusta. Desse modo, os negros se recusariam a entrar nos ônibus enquanto durasse a discriminação. Eles achavam que era mais honroso andar pelas ruas com dignidade do que andar de ônibus e serem humilhados. Esse boicote durou um ano, mas por fim os negros venceram essa luta e com essa vitória, Martin Luther King Jr. foi lançado na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Influenciado pelo método de não violência de Gandhi, Luther King e outras pessoas começaram a protestar. Vamos igualar sua capacidade de infligir sofrimento. Façam conosco o que vocês quiserem e continuaremos a amar vocês, respondeu Luther King aos seus opositores. Seguindo os passos de Jesus, ele anunciou: Jesus proclamou na cruz de maneira eloquente uma lei superior. Ele sabia que a antiga filosofia do olho por olho deixaria todo mundo cego. Ele não combatia o mal com o mal. Ele combatia o mal com o bem. Embora crucificado pelo ódio, ele reagiu com um amor enérgico e ativo. Com a organização da Conferência Sulista de Liderança Cristã, liderada por Luther King, ele começou a fazer uma campanha nas cidades do Sul, Jackson, Selma, Meridian e Birmingham. Entretanto, sua influência à medida que liderava os ataques às injustiças sociais nas cidades do Norte estendeu-se além disso. Um círculo bem próximo, composto de ministros protestantes negros, entre os quais estava Jesse Jackson, apoiava Luther King. Mas em pouco tempo, brancos, católicos e judeus se uniram à sua causa. Seu método de não violência foi recebido com cavalos, cacetetes, cães e espancamentos. Embora muitos cristãos o apoiassem, alguns dos principais oponentes de Luther King também professavam o nome de Cristo. Na primavera de 1963, Luther King foi preso por ter liderado uma marcha de protesto na cidade de Birmingham, no Alabama. Os pastores de Atlanta o criticaram por ter deixado sua igreja em Montgomery. Que direito ele tinha de se envolver onde não fora chamado? Perguntavam eles. Em sua carta de uma prisão em Birmingham, Luther King declarou que a injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todo lugar. Para os que não foram alcançados pelos penetrantes dardos da segregação e o aconselhavam a esperar, ele respondeu: quando você é acossado durante o dia e assombrado à noite, simplesmente pelo fato de ser negro e tem de andar constantemente pisando em ovos, sem nunca saber o que esperar, além de ser incomodado por temores interiores e ressentimentos exteriores, quando você tem sempre de lutar contra uma sensação perversa de não ser considerado gente, então você entenderá por que achamos difícil esperar. A marcha até Washington em 1963 se tornaria um dos acontecimentos mais importantes na história da luta pelos direitos civis, pois, por sua influência, acredita-se que foram aprovadas as leis do direito civil de 1964 e a Lei de Direito ao Voto de 1965. Durante a marcha, Martin Luther King Jr. expôs o seu sonho.
Eu tenho um sonho. Que um dia meus 4 filhos possam viver em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Com esta fé, seremos capazes de extrair da montanha do desespero a pedra da esperança. Com esta fé, seremos capazes de transformar as contendas desarmoniosas de nossa nação em uma maravilhosa sinfonia de irmandade. Com esta fé, seremos capazes de trabalhar juntos, de orar juntos, sabendo que um dia seremos livres. Em 1964, Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, um reconhecimento parcial da validade desse sonho. Luther King, em 1968, foi para a cidade de Memphis, no estado do Tennessee, em apoio a uma greve dos coletores de lixo. No dia 4 de abril, enquanto conversava com colegas no corredor externo do 2º andar do hotel Mulberry Street, em que estava hospedado, foi alvejado por um assassino. Embora a bala tenha lhe tirado a vida, não pôs fim àquele sonho. Em resposta à coragem e ao testemunho determinado desse ministro, o dia de Martin Luther King foi instituído nos Estados Unidos, a 3ª segunda-feira de janeiro. Ele é o único ministro religioso americano a ter um dia dedicado à sua honra.